primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre essa conexão de agronegócio, segurança alimentar, mudanças climáticas, transição energética. É bastante coisa, só que o nosso propósito é exatamente traduzir tudo isso, não só por conta da COP30, mas também neste enredo de COP30. Então, enquanto ela acontece em Belém do Pará e a gente acompanha em loco, a gente já deixou aqui também algumas conversas sobre a COP30, sobre a iniciativa privada, né, que tem cada vez mais ampliado a sua participação nesses ambientes aí da Conferência das Partes da ONU. Lembrando que as COPs foram criadas só para serem discutidas por governos, mas ao longo dos anos a iniciativa privada foi fazendo cada vez mais parte dessa discussão, muito por conta de financiamento climático, e é por isso que hoje a gente vai entender também como que a iniciativa privada está se empenhando para participar ativamente da COP30. Para isso a gente vai conversar com o CEBEDES, que é esse Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e que congrega aí diversas iniciativas, diversas empresas, né, da iniciativa privada, e a Ajinomoto, que faz parte do CEBEDES, está na COP30 e está muito de olho nessa relação, então, entre transição climática, né, mudança climática, transição energética, mas, sobretudo, segurança alimentar e a produção do que vai ser a matéria-prima para o alimento que chega no nosso dia a dia, na nossa mesa. E para falar sobre isso hoje, a gente está com uma dupla aqui que pensa a sustentabilidade em diversas frentes, né, no sentido amplo de entender comportamento de consumidor, por exemplo, olhar para a urgência da natureza. Então hoje a gente recebe aqui a Janaína Padovese, ela é gerente de sustentabilidade da Ajinomoto e a gente vai fazer essa explicação aqui dessa relação da Ajinomoto com segurança alimentar e também essa parte de agroindústria, né, do que chega na nossa mesa. E também vamos falar com a Juliana Lopes, que é diretora de Natureza e Sociedade do CEBEDES. A gente já falou com o CEBEDES aqui, então fica o convite para vocês, inclusive, conferirem a entrevista que a gente teve com a Alessandra Fajardo na época, falando do CEBEDES ali, olhando para essas várias atuações da iniciativa privada, mas hoje dentro dessa caixinha ampla que é natureza, sociedade, segurança alimentar, sem dúvida. Então, obrigada pela participação de vocês, pela dedicação do tempo. E primeiro, queria trazer uma pergunta um pouco mais ampla, e aí vou pedir licença, mas vou começar com o CEBEDES, para a gente entender o papel da iniciativa privada nessa discussão de segurança alimentar, né? Como que a gente conecta ali essa natureza e essa sociedade, né? Muito tá na via da comida também, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa visão da iniciativa privada, até conectando com o COP, e aí trazer para a realidade, para as atividades em campo da Ajinomoto. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação conversar com vocês. E para começar aqui o nosso papo, eu trago em perspectiva o papel, né? Na verdade, eu costumo dizer que a transformação dos sistemas alimentares é um ponto de acupuntura para a gente conseguir construir soluções efetivas e do ponto de vista integrado para responder às múltiplas crises que nós estamos enfrentando. A crise climática, a perda de biodiversidade e a escalada da desigualdade social. Então, de fato, a gente tem a oportunidade de articular o setor empresarial, mas também num âmbito multi-stakeholder para a construção dessas soluções. E o CEBEDES, desde 2019, começou a aglutinar os interesses das suas associadas em torno dessa agenda. A gente começou com um grupo de trabalho, hoje a gente tem essa Câmara Técnica de Sistemas Agroalimentares. Então, a gente trabalha justamente para articular essas soluções do ponto de vista de advocacy, capacitação e conexões. E eu destaco que são 3 os principais papéis do setor privado na construção dessas soluções frente a esses desafios para a transformação dos sistemas agroalimentares. O primeiro
é de tradução, ou seja, como que a gente consegue transformar esses desafios em oportunidades de negócios. Então, realmente adaptar o modelo de negócio frente a esses desafios das mudanças climáticas, de ter modelos de produção mais inclusivos também e que respeitem os limites planetários, né? Que consiga atender a necessidade das pessoas, um mundo com uma população crescente, que a gente tem o desafio de alimentar, mas também mantendo esses sistemas que mantêm a vida, né? Que sustentam a vida. O segundo é de acelerar a implementação, porque a gente consegue, com o setor privado, estar idealmente posicionado para conseguir traduzir, por exemplo, compromissos climáticos em ação concreta. E o terceiro papel que eu destaco é de articulação, de dar escala. Então, esse também é um outro desafio. E quando você consegue, né, traduzir esse desafio em oportunidade de negócio, em modelo de negócio, é a melhor forma de alcançar a escala, porque a gente consegue inserir, de fato, isso no DNA dos negócios e usar essa capilaridade dos negócios, da cadeia de valor, para disseminar essa transformação. Interessantíssimo. E isso conversa bastante com a agenda da Ajinomoto, né? A gente já conversou em outras oportunidades, né, Jana? Como que vocês entendem isso também, essa conexão, olhando para a iniciativa privada de uma forma geral, porque vocês não estão sozinhos no ecossistema, né? Mas como que isso se traduz nas atividades da companhia? Tá joia. A Ajinomoto tem uma história centenária em alimentos, né? E muito sempre atrelado à inovação. Então, lá em 1908, que o professor Kikunai Ikeda que conseguiu isolar o ácido glutâmico e conseguiu dar a ele o nome, né, o quinto gosto, que é o umami. Então, a nossa história partiu daí, então sempre com inovação e sempre tendo no nosso DNA a sustentabilidade. Então, a gente é uma empresa referência na fabricação de aminoácidos no mundo e a gente quer contribuir para o bem-estar das pessoas, da sociedade, do planeta, através de um sistema alimentar sustentável. E a nossa história começa falando do biociclo, né, que é a forma como a gente produz. O biociclo, ele que demonstra que a gente nasceu já com esse DNA da sustentabilidade. Que eu vou explicar brevemente o que é o A gente biociclo. tem uma imagem que a gente consegue mostrar rapidinho para ilustrar também esse processo que você vai explicar, né? Mas só para daqui a pouco a gente... Ótimo, isso. Então, a gente tem a cana-de-açúcar e os seus derivados, são as nossas matérias-primas principais. Elas chegam na nossa fábrica, que o nosso processo de obtenção de aminoácido é através de um processo fermentativo. E para que ocorra a fermentação, a gente precisa da cana e seus derivados. E uma vez que a gente tem esse processo de fermentação, a gente tem nosso produto final desejado, um aminoácido. A gente produz vários, né? E desse processo, a gente tem um coproduto, que a gente invasa na forma de fertilizantes. E esse fertilizante por sua vez, ele volta para a plantação de cana, não só, mas também para a plantação de cana. Então, isso é o que a gente chama de biociclo, que é um sistema de produção circular, né? Com resíduos praticamente nulos. Uhum. Então, tudo que sai do campo volta de alguma forma depois? Exatamente. Então, é a maneira que a gente consegue explicar para as pessoas que desde que a gente nasceu com o conceito de circularidade. Então, a gente consegue entregar através dos nossos produtos os aminoácidos, nutrição, por exemplo, é uma das coisas que a gente consegue entregar. A gente entrega fertilizantes, né? E a gente também consegue entregar... a gente tem outras soluções que podem contribuir para o que a gente está falando hoje do clima, né? Do combate das mudanças climáticas. Exatamente. Acho que essa é uma conexão interessante da gente fazer, assim, né? Isso, assim, produção de aminoácidos também tem a ver com mudanças climáticas, né? Assim, de alguma forma, nessa agenda de combate às mudanças, claro. Mas isso, assim, começa no campo, começa com uma matéria-prima que, inclusive... é um dos carros-chefes do Brasil, sempre foi, né? Cana-de-açúcar, assim. Agora, eu queria entender um pouco melhor, assim, como que isso se conversa com a agenda de COP30, então? Por que falar, né, por exemplo, da Ajinomoto nesse momento de COP30? O que se espera, inclusive, mudar nos sistemas alimentares? Ou o que a Ajinomoto espera ver consiga contribuir nessa agenda de sistemas alimentares e que, inclusive,
acaba tocando a iniciativa privada de uma forma geral, inclusive porque no CBEDS tem outros atores do agro também, né, assim, que estão nessa cadeia produtiva. Então, como que você olha Uhum. hoje, a gente está falando em outubro, né, um pouquinho antes da COP, mas o que vocês almejam também nesse sentido? Tá. Bom, primeiro que por fazer parte de um sistema alimentar, né, a gente vê a COP como uma grande oportunidade de contar a nossa história, lógico, e as nossas soluções conversam com descarbonização. Então é isso que a gente quer mostrar na COP, e não só mostrar, mas enfim, discutir. E a gente entende que a gente é uma parte de um todo, e a gente consegue, através da nossa expertise em aminoácidos, a gente consegue contribuir. Uma das questões que eu já falei são os nossos fertilizantes, que por terem, dando um exemplo, por exemplo, a gente tem fertilizantes que, em comparado a um outro fertilizante de base de nitrogenado, a gente consegue reduções de gás de efeito estufa no campo. Então, um dos exemplos é o Amiorgan, um fertilizante nosso, que pode reduzir em até 64% as emissões de gás de efeito estufa. Em comparação a outros fertilizantes nitrogenados. A gente tem outras soluções, por exemplo, para gado leiteiro, gado de corte, que é um outro aminoácido, uma lisina encapsulada, que também consegue ajudar na produtividade do animal, e não só isso, por ser uma lisina encapsulada, ela sobrevive mais ao rumen e, portanto, ela balanceia melhor toda a alimentação do animal, porque a lisina é um aminoácido importante para isso. E lá no final a gente tem reduções também de gás de efeito estufa. Em média, 1 tonelada de CO2 equivalente por gado por ano. É bastante coisa por gado por ano. Sim, então somos uma empresa de alimentos, temos outras soluções para além de alimentos, e a gente na COP30 quer conversar sobre mecanismos financeiros, né? De como é que a gente pode alavancar, como é que a gente conseguir incentivos para esse tipo de coisa, esse tipo de solução também. A gente está falando de Brasil, pequenos produtores, tanto quando a gente fala de agricultura, quando a gente fala também de pecuária. A gente está conversando com pequenos produtores, né? Então, como a gente consegue uma solução que é boa para todo mundo, né? Através de esquemas financeiros. E atrelado a isso, como a gente consegue a melhor metodologia para medir isso, né? É a grande sacada também da COP. Acho que, claro, né, todos estamos muito nessa expectativa de olhar para financiamento climático, modelos financeiros e metodologia. Isso é uma das coisas que eu sei que também o CBEDS discute bastante. Inclusive, o braço de mecanismos financeiros também é algo que está dentro, assim, né? Como Exato. que vocês conseguem colocar todo mundo na mesma mesa, assim, para falar de mecanismos financeiros, falar dessa reconstrução, digamos assim, ou pelo menos um novo norte de sistemas alimentares, né? Porque são vários atores que também têm vários interesses dentro do CBEDS, assim, né? Como que vocês têm alinhado isso rumo à COP30, né? Rumo a ter um posicionamento também uníssono lá em Belém? Perfeito. Eu acredito que essa COP30 representa uma oportunidade única para o setor também se posicionar como parte da solução, né? E como exemplo disso, a gente acabou de entregar uma coalizão de agricultura que apresentou um plano de ação de descarbonização para o setor ao embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. A pedido dele, o CBEDS articulou uma série de coalizões setoriais em transportes, energia, agricultura e minerais. E nós entregamos esse plano de ação pactuado com mais de 40 entidades do setor do agronegócio e apontando um caminho claro, né, para descarbonização. Então, a primeira boa notícia é que sim, o setor ele pode alcançar emissões líquidas zero, o famoso net zero, até 2050. 80% das reduções necessárias para isso estão concentradas em 4 alavancas de descarbonização, que já são conhecidas e bem assimiladas pelo setor. A gente está falando, por exemplo, de cultivo de cobertura, plantio direto, ILPF, intensificação da pecuária, e aí entra muito também as soluções escritas pela Janaína. Então,
essas soluções, elas são custo-efetivas, são conhecidas, então, diferente de outros setores que ainda dependem do desenvolvimento tecnológico, o agro, essas tecnologias já, pelo menos no Brasil, elas já estão bem disseminadas, mas sim, dependem ainda de viabilizadores financeiros. Então, também o nosso plano de ação apontou a necessidade de 130 a 180 bilhões em investimentos, em financiamento, né, incentivado ou subsidiado, para que essa transição seja possível. Em reais. Em reais, exatamente. 130 a 180 bilhões de reais. Porque hoje essas práticas, o conjunto de práticas regenerativas, elas têm retorno de investimento, em média 19%. Mas esse retorno ele é mais prolongado no tempo. Então, enquanto um modelo de produção convencional, o produtor tem um retorno em até 5 anos. No caso de práticas regenerativas, pode ser 7 até 10 anos. Então, os financiamentos também têm que ser compatíveis, o tempo de carência. Então, isso é o que a gente vem advogando, né, para que haja o blended finance, é uma das articulações que o CBEDS está para conseguir mobilizar capital catalítico, seja de financiamento subsidiado ou até não reembolsável, para, por exemplo, ter a primeira perda ou first loss, né, um risco com fundações filantrópicas ou mesmo o público entrando com um apetite maior ao risco, e então o privado também entrando nesse blended para acelerar a implementação dessas soluções. Isso é bem, assim, é complexo, mas ao mesmo tempo várias companhias, iniciativas já vêm dando luz a soluções, assim, né? Eu queria entender com vocês como que será essa busca, como que pretende-se até no pós-COP, né? Porque a COP em si, esse é um processo de 1 ano, né? Dos documentos que vão sendo desenvolvidos pelas nações, e aí chega o evento, aqueles dias ali, cada hora num lugar do planeta Terra, mas ele é uma reunião, resultado de um trabalho que é feito ao longo do ano, né? Como que vocês pretendem estar na COP e o que vocês pretendem de pós-COP, inclusive, olhando para esse ambiente que cada vez mais a COP tem sido um lugar de iniciativa privada também ter, né? Assim, do histórico das as conferências das partes, né? As partes são os países, mas cada vez mais isso vem se juntando com a iniciativa privada e aí os side events e também aproveitar esse ambiente de COP para fazer, enfim, isso, sim, tem negociações, parcerias, né? Como que vocês pretendem estar lá? E aí pergunto tanto o CBEDS quanto a Ajinomoto, no sentido de ser um diálogo que também não olhe só para a iniciativa privada, mas que esteja também aberto a dialogar com o poder público. Perfeito. Inclusive os bancos multilaterais, né? Assim, é um evento internacional. Então, como dialogar com entes públicos mesmo de outros países, né? Por exemplo, uma Noruega que coloca dinheiro no Fundo Amazônia, será que está disponível, né? Disposta a patrocinar, enfim, outros projetos no Brasil? Como que vocês esperam desse ambiente que não seja também só institucional e que daria para fazer um encontro aqui em São Paulo, né? Mas que realmente use a potência de estar em Belém, de estar no bioma amazônico, né? Enfim. Eu acho que a COP30 em Belém marca uma nova era nas negociações climáticas, justamente focada em implementação. Se a gente olhar em retrospectiva, né, os últimos 10 anos foram muito focados em construir esse conjunto de regras, o Acordo de Paris e a sua implementação. E isso foi bastante desafiador, porque todas as decisões na ONU são baseadas em consenso. Então, imagina reunir mais de 90 nações para tomar decisões por consenso. Mas isso, hoje, a gente já tem esse conjunto de regras. Então, a próxima fase vai ser, de fato, focada em implementação. E é aí que o privado tem um papel estratégico fundamental de ser um viabilizador também, de traduzir isso em oportunidades. Então, eu acredito, pelo menos em se tratando de CBEDS, o legado do setor empresarial nesta COP30 e além, que a gente espera, é justamente conseguir traduzir em ação. Então, a gente atuou muito em 3 pilares, né? O primeiro
focado nessas coalizões, que são esses espaços multi-stakeholder, em um ambiente pré-competitivo para você conseguir reunir os atores-chave, então representantes de empresas, instituições financeiras, governo, e traçar juntos esse plano de ação. O segundo foi o Brasil de Soluções, que é um portfólio de soluções sustentáveis de impacto. A Ajinomoto, inclusive, é uma das empresas que tem caso de sucesso retratado, são mais de 150 casos que a gente também entregou para a presidência brasileira, demonstrando que é possível e trazendo também resultado mensurável, porque o que você colocou é fundamental, né? A gente ter métricas, e essa é uma das frentes que a gente atua, por exemplo, em agricultura regenerativa. E, por fim, justamente os acordos estratégicos. Então, é uma grande oportunidade para a gente estabelecer parcerias de médio e longo prazo, pensando tanto na perspectiva de destravar financiamento, capital, mas também parcerias para transferência de conhecimento, parcerias para inovação. Então, esse é o palco. E isso é possível se a gente olhar em retrospectiva. Boa parte das discussões que hoje são muito presentes no nosso dia a dia, mercado de carbono, energias renováveis, não teriam sido possíveis não fosse o palco das negociações climáticas. Então, tem sim uma influência direta, né, no campo político e econômico. Com certeza, perfeito. Essa conexão é muito, muito interessante, porque é isso, né? É ampla e mostra que tem vários atores que estão se atualizando também e se engajando em conjunto, né? Como que vocês olham isso dentro da Ajinomoto, já essa agenda de COP? Até porque eu sei que você anda batendo ponto em Belém, né? Sim. Pré-COP, então assim, até olhando para questões socioambientais, né? As comunidades que estão ali, que estão envolvidas também, como que vocês conduzem esse tipo de diálogo dentro da companhia? Tá. Assim, ó, eu acho que o embaixador o André Corrêa do Lago, ele foi muito feliz quando ele definiu o mutirão, né? Acho que ali Uma boa foi palavra. um chamamento, né? Então, assim, sim, uma COP é uma conferência das partes, mas os financiamentos que a gente tem conseguido até agora não estão suficientes. E é uma agenda que a gente precisa acelerar, porque as mudanças já estão acontecendo, né? E a Ajinomoto ouviu a palavra mutirão e falou, bom, a gente Tô dentro. tô dentro porque a gente já vem fazendo coisas, né? Não é que a gente começou a fazer coisas para mostrar na COP. Então, a COP é só um evento, como a gente sempre fala, mas é um evento muito importante. É um evento que vai colocar o Brasil numa vitrine e a gente quer aproveitar essa oportunidade, né? Através da nossa expertise na fabricação de aminoácidos e da inovação, é sempre criar mais e mais. O que a gente vê a oportunidade da COP como um grande momento para a gente acelerar aquilo que a gente precisa. A Ajinomoto não vai combater as mudanças climáticas sozinha. São muitos fatores envolvidos. Para a Ajinomoto prosperar, a gente precisa de apoio de instituições, por exemplo, como o CEMED, a gente precisa dialogar com o governo, com a sociedade civil, enfim, com todos os nossos stakeholders. E aqui, para a COP, a gente conseguiu encontrar mais essas oportunidades de dialogar, né? E conseguir juntos pensar em alguma coisa. Então, na questão dos esquemas financeiros, a gente tem falado com instituições financeiras, a gente tem tentado conversar com certificadoras para conseguir agregar valor naquilo que a gente tá oferecendo de solução para as mudanças climáticas, para o combate às mudanças climáticas. E a gente quer justamente estar lá na COP para isso também, né? Para conseguir conversar com mais gente, para conseguir entender que a gente precisa de novas parcerias, né? A coalizão da agricultura foi excelente, um trabalho excelente. A gente participou, muito bem organizado, deu uma luz assim até pra gente do Ajinomoto. Nossa, aqui, né, assim, tá aqui a comprovação de que a gente tem coisas que podem ajudar esse caminho da descarbonização. Então, meio que abriu os olhos a Ajinomoto também, nossa, tem muita oportunidade aqui, ó, a gente pode contribuir. Pastos degradados, enfim, um monte de alavancas aí que foram levantadas aí durante o projeto. E então, aos pouquinhos e contando essa história junto com parceiros, a gente tem plena noção de que a gente é uma parte do todo e que o futuro, né, do nosso planeta depende dessas convergências, né, do que todo mundo está falando, do Estado, das indústrias privadas, e a indústria privada está sendo convidada a participar do financiamento, né?
E só que para isso a gente precisa ter lucro também, né? A gente não Sim. pode abandonar o pilar econômico, né? O ambiental para a gente é muito claro, mas o econômico tem que ser também, né? Então, por isso que a gente está falando tanto de discutir essas questões de mecanismos financeiros. E o social vem junto, eu não expliquei no começo, mas essas soluções que a Ajinomoto está oferecendo, elas também contribuem, já comentei, a gente está falando aqui de pequenos produtores, enfim, o acesso ao nosso produto e a forma como eles podem melhorar a produtividade deles, também pode incluí-los no seguinte, no aspecto de, se eu utilizar essa tecnologia, eu posso reduzir custos também. Uhum. Então, também promove uma Ganha-ganha inclusão. ali, né? Exatamente. É. E sobre a Amazônia, a gente está explorando, né? Porque acho que a Amazônia, para a gente que é de São Paulo, é desconhecida também, né? E Muito. para estar na COP30, a gente se preparou para isso, porque a gente não queria chegar lá na Amazônia, né? E, oi, eu sou aqui de São Paulo, trouxe a solução para vocês. Então, conhecer do que se trata, né? A gente se esforçou bastante para isso. Importantíssimo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, exatamente dessa perspectiva da gente estar, né, isso, sim, estamos dialogando aqui de São Paulo e é interessante, é importante ir para a COP30, inclusive com um olhar aberto, sem preconceitos, porque é uma região diferente e é isso, sim, é necessário, inclusive, pensar esses novos modelos de negócio, né, a bioeconomia, esses novos incentivos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Syngenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. E a gente está falando então sobre essa relação da iniciativa privada com a COP30 e como que isso precisa ser conduzido de uma forma muito responsável também, porque a gente sabe que é isso. Tem a preocupação com o lucro, obviamente vai ter, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, é isso, né? O econômico, o social, o ambiental, o econômico tem que parar de pé também. Mas como que vocês têm dialogado, conversado, até por exemplo, falando assim, a cana-de-açúcar não é uma cultura propriamente da Amazônia, então ela não está ali no âmbito, né, de conversar sobre essa região do país, mas de certa forma, você trazendo projetos sociais, por exemplo, que contemplem essa região, não deixa de ser algo que, né, vai além das fronteiras, vai além das regiões produtivas. Mas de uma forma geral, como que vocês enxergam essa participação da iniciativa privada disposta a falar sobre isso, em bioeconomia, novos modelos de negócio, né? Como colocar, talvez assim, a natureza à frente da sociedade. Afinal, a sociedade faz parte da natureza, né? Uhum. O que vocês esperam de maturidade de diálogo na COP, mas no pós-COP, nesse sentido, assim, também de não chegar, né, do Sudeste para o norte do país, colocando soluções, né, assim, goela abaixo. Não é assim, né? Então, como que também o CBEDS tem olhado para essa maturidade, para esse diálogo que precisa, sim, pensar que é um momento, é isso, assim, é uma vitrine, e como uma vitrine a gente também tem que estar disposto a ser observado e fazer a lição de casa, né, desses novos modelos, desses novos incentivos. Perfeito. Eu acho que a bioeconomia, de fato, traz uma oportunidade de revisitarmos a forma como produzimos, consumimos. E eu gosto de lembrar a origem da palavra, né? Se a gente olhar para a origem da palavra economia, são as normas de gestão da casa. Mas a gente esquece que a nossa casa compartilhada é a terra. Então, a economia em si esquece a fundação da casa, né? O nosso sistema econômico tal como tal, ele esquece as pessoas e a natureza. Então, a bioeconomia traz isso em evidência. O bio, então, traz em evidência que as normas para a gestão dessa casa coletiva, da natureza. Então, é uma oportunidade e também trazendo aqui, do ponto de vista de sentido econômico, é
a agenda que aglutina esses interesses e que também pode transformar as vantagens comparativas do Brasil em vantagens competitivas de fato. E é fundamental que a gente faça isso de forma participativa. O CBEDS tem um papel também estratégico na construção da estratégia nacional e o Plano Nacional de Bioeconomia. Nós fazemos parte de um consórcio que está articulando as várias partes interessadas na construção desse conjunto de políticas públicas, desse marco nacional, e é fundamental que a gente traga, por exemplo, a perspectiva dos atores do território, que historicamente e principalmente os guardiães da floresta, né, que há milhares de anos vêm preservando esse ativo da biodiversidade brasileira, eles precisam também participar ativamente desse processo. Então, ao longo do ano passado e desde, a gente realizou uma série de oficinas para conseguir reunir essas contribuições, e foram mais de 900 na construção desse Plano Nacional da Bioeconomia. E aí agora trazendo para os negócios, né? Eu acho que a natureza e a sociedade traz a inspiração para novos modelos de negócio. E eu gosto muito, particularmente, do caso da Ajinomoto, do shoyu da Amazônia, que eu acho que ilustra muito bem esse papel de tradução dos negócios. E aí a Janaína pode contar em mais detalhes, mas é um insumo, um ingrediente da sociobiodiversidade brasileira, mas que nosso destino e a maioria do Brasil não conhece, né? A Amazônia ainda é uma grande desconhecida para a maioria dos brasileiros. Então, é o tucupi, né? Mas para os não paraenses, ou quem não mora na região norte, é um ingrediente mais distante, que a gente não sabe usar, né? Mas com essa sacada, né, de comunicação da empresa, você colocou na gôndola, né, um produto para o consumidor que traz a sociobiodiversidade brasileira de uma forma mais familiar para o consumidor. Ah, shoyu eu conheço, shoyu da Amazônia, fiquei curioso, quero provar. Então, eu acho que isso ilustra muito bem essa parceria entre o setor privado com a sua expertise de mercado e de desenvolvimento, capacidade de desenvolvimento de mercado, que é fundamental para a sociobiodiversidade brasileira. Como que a gente consegue agregar mais e mais esses ingredientes da nossa sociobiodiversidade. Inclusive apresentando matérias-primas, isso, né, de outras regiões, fazendo chegar de verdade, né, no supermercado a gente traz isso, sim, né, tanto um ingrediente de longe, mas é isso, a alimentação, a comida, a agricultura, a culinária de uma forma geral, é cultura, né? Então é você trazer a cultura amazônica para outra região do país. Isso é muito interessante. Queria que você trouxesse um pouquinho de detalhes, então, sobre isso, Jana, falar um pouco dessa experiência. A gente, em 2023, a gente fez uma parceria, a gente fez um investimento numa startup, a Manioca, e foi quando a gente teve essa oportunidade de unir o que a Ajinomoto sabe fazer, de logística, gestão, enfim, coisas corporativas, e ajudando, investindo numa startup que tem outros conhecimentos que a gente não tem. Então, foi um caso bastante interessante. E a Ajinomoto tem olhado para a Amazônia de uma maneira, como eu disse, a gente está querendo conhecer a Amazônia, né? Então, a gente tem se esforçado bastante para isso e pensando em novos modelos de negócio, né? Aprendendo com o que tem lá, porque a Amazônia ela tem um potencial enorme e muitas vulnerabilidades, né? Então, como uma organização grande, né? Somos uma grande organização, como a gente consegue aprender com os modelos que a gente pode ver lá na Amazônia, como a gente pode aprender com isso e pensar em novos negócios. E aí sim, pensando no tripé, né? Econômico, no social e no ambiental. Acho que é um despertar para aquilo do sistema capitalista que temos, para um sistema capitalista de stakeholders, em que a gente olha todas as partes interessadas e não só o sistema capitalista por si só que visa lucro, né? Esse tem sido a nossa caminhada em relação à Amazônia. Muito legal ouvir isso, porque de fato a gente fala muito, repete muito bem isso, é o pensar novos modelos, né? Assim, é a sociedade entendendo que chegamos
num limite, né, de uso de recursos naturais, por exemplo, de emissões de gases de efeito estufa, e que agora é recalcular a rota da humanidade, assim. Então, vai ser um pouco de poder público, de poder privado e de, enfim, né, terceiro setor, imprensa, enfim, acho que tem um pouco desse, para que haja esse chamamento para a sociedade, né? Eu queria encerrar tentando trazer um pouquinho com vocês de uma perspectiva um pouco mais também internacional, porque eu sei que o CBEDS faz parte de movimentos que são internacionais, né? Então, o CBEDS no Brasil é braço ali de uma organização internacional, e a Ajinomoto é japonesa, então, assim, né, assim, é literalmente do outro lado do planeta. Então, assim, o que também faz tanto, interessa tanto aos japoneses, a cultura japonesa ao Brasil, porque, por exemplo, eles vão estar aqui em Belém, né, aqui no Brasil, em Belém do Pará. O que nesse agronegócio brasileiro, nessa discussão de sistemas alimentares dentro do Brasil, está atraindo tanto, sejam os japoneses ou seja uma organização internacional do empresariado, assim, né? Queria que a gente encerrasse dando essa macrovisão, porque é isso, é para mostrar para as pessoas que isso, o Brasil é importante, né? Às vezes a gente tem muito complexo de vira-lata e esquece do quanto o Brasil é muito respeitado em várias agendas internacionais. A de meio ambiente é uma delas, né? Essa da questão de segurança alimentar. Então, a gente não está fazendo nada desconexo, que é só também que é de São Paulo para Belém, de Belém para São Paulo. Não, assim, são coisas grandes, né? A própria COP, a ONU no Brasil, não é à toa. Então, queria que a gente falasse também um pouquinho dessa visão um pouco mais macro. Vou deixar, então, a Ju conversar, por favor. Bom, acho que primeiro o Brasil tem lugar de fala, né? Essa é a agenda que a gente lidera pelo exemplo. Tem também um papel protagonista nessa diplomacia ambiental. Então, a mãe de todas as COPs foi a Eco 92, que aconteceu aqui. Os nossos diplomatas, todo o corpo de negociadores do Brasil tem uma respeitabilidade no mundo, tudo isso conta a favor. Mas acho que mais do que a questão da influência, né, desse soft power também, tem a questão da competitividade. Então, quando a gente pensa nessa transição para uma economia de baixo carbono ou positiva para a natureza, para as pessoas, o Brasil, sem sombra de dúvidas, é esse grande player, né? Então, a gente é o país que primeiro pode se tornar net zero e, em grande parte, com soluções que são custo-efetivas, ou seja, combatendo o desmatamento, dando os incentivos, né, para a gente conseguir uma economia que valora a natureza, a gente é, sem dúvida, o primeiro país a conseguir entregar a neutralidade climática, e se a gente conseguir aliar isso também, geração de renda, bem-estar, né, garantindo essa prosperidade econômica, realmente o Brasil alcança a sua condição de desenvolvimento dentro desse novo modelo de produção e consumo. Então, eu acho que, sem dúvida, o Brasil tem muitas lições para dar para o mundo e, mais do que isso, exemplos concretos, não é só discurso. A gente chega a essa COP com um portfólio mesmo de soluções, né? E essa liderança pelo exemplo, eu acho que, pelo exemplo, é o que vai fazer a diferença, e a gente pode também destravar as conversas que ainda, né, tem muitas divergências, como a questão da mobilização de capital, né? Vocês no CBED, vocês estão confiantes de que de fato isso vai andar na COP, assim? A questão principalmente do financiamento ou de destravar esses incentivos? Eu pergunto porque existe também para quem acompanha as COPs, existe um pouquinho de descrédito no sentido de, isso era esperado para Baku. Sim. Ficou agora para Belém, né? Baku na edição passada da COP. O quanto que vocês estão se mobilizando, sim, também para ver isso sair do papel? Porque é isso, o CBEDS, ele está na frente, né, assim, conversando com, seja o embaixador, né, presidente da COP, mas seja com os próprios ministérios, tem uma agenda de interlocução muito forte em Brasília, né, conversando com o poder público, assim, o quanto que existe de fato, essa confiança olhando para esses mecanismos internacionais. Que acho que uma grande parte da expectativa é essa, né? Sim. Os bancos multilaterais, esses roadmaps, assim, de trilhões, né? Assim, quanto que vocês acham que
tá sólido o suficiente, ou quanto que é isso, precisa fazer coisas mais dentro de casa do que esperar a comunidade global, assim. Sim. Do ponto de vista de governança climática global, a gente tem a estrutura já bem definida, esse conjunto de regras estabelecido. Agora é conseguir direcionar esses sinais concretos para que o fluxo financeiro cada vez mais se vá no sentido de soluções de baixo carbono e que também possam regenerar, né, a natureza. Então, tem duas leituras, né? Tem as negociações em si e tem tudo que orbita em torno da negociação, que é tão ou mais importante. Então, se a gente olha, por exemplo, para a agenda de renováveis, hoje o investimento em renováveis, ele é 2 vezes maior do que em fósseis. Então, aqui a gente tem a chance também de direcionar, de pavimentar o caminho para a gente ter algo similar, por exemplo, para soluções baseadas na natureza, que historicamente são negligenciadas nas negociações. E o Brasil, de fato, tem lugar de fala, né, para pautar essa discussão. E aí, a gente aposta muito no que chamamos de agenda de ação, né? Que é importante explicar que é justamente toda a agenda, o framework, que orienta a ação dos atores não Estado, ou seja, todos aqueles que não são parte da convenção, que não são governos nacionais. Então, governos subnacionais, setor privado, sociedade civil, esses atores se orientam pela agenda de ação. E aí é importante também dar um mérito para a presidência brasileira, que houve um esforço de traduzir, né, de buscar essa correlação da agenda de ação com a agenda de negociações, com o Global Stocktake, que é essa prestação de contas mesmo que os países fazem em relação aos compromissos climáticos estabelecidos. Então, esse depara agora, ele está mais próximo. Então, isso ajuda a destravar. Então, do ponto de vista das negociações diplomáticas, que são baseadas em consenso, for difícil de alcançar, a agenda de ação pode puxar e acelerar essa implementação do ponto de vista de mercado, que da economia mesmo faz sentido econômico acelerar a transição. Sim, era isso que eu ia falar. Querendo ou não, o argumento econômico sempre ajuda a dar celeridade, né? Sim. Sendo, né, tendo uma boa solução ali, né? Interessante. E aí, então, resgatando a pergunta, né, Jana? Como que vocês também olham, fazem essa leitura, né, você estando dentro de uma companhia que tem origem no Japão, os japoneses estarão aqui em Belém, comendo tucupi, fiquei interessada em ver essa cena. Como que isso se traduz, assim, numa estratégia, isso assim, né, do macro para o micro, então do global para o Brasil, não que o Brasil seja micro, sim, mas, né, como que essas agendas se conversam dentro desse ambiente de COPs? A Ajinomoto, a nossa matriz no Japão, já desde 2020, já tem as metas de sustentabilidade feitas, né, e divulgadas. E a gente, como afiliada, a gente precisa traduzir aquelas metas para a nossa realidade. Então, e a gente tem as mesmas metas, né? A gente precisa traçar estratégia aqui dentro do Brasil. A Ajinomoto do Brasil, ela é importante para o Grupo Ajinomoto. É a 4ª afiliada mais relevante para o Grupo Ajinomoto. Então, a gente já tem naturalmente um olho no Brasil. O nosso atual presidente, atual CEO global do Grupo Ajinomoto, é o ex-presidente da Ajinomoto do Brasil. Ele, durante o seu mandato, será que se diz assim, aqui no Brasil, ele se esforçou bastante também para visitar Belém, conhecer a Amazônia, enfim. E nisso eu também estou muito orgulhosa de ser brasileira, de ver a forma como o nosso governo está fazendo essa COP. Na minha opinião, o governo fez barulho, né? Fez barulho para o mundo ouvir que a COP da Amazônia vai ser uma COP. Vai ser a COP da implementação, né? E eu sinto isso de uma maneira mais enérgica, né? Assim, as pessoas falando mais de COP na Amazônia, né? O Brasil tem ótimos exemplos. Eu não gosto da síndrome do vira-lata. A gente tem muita coisa para mostrar. A gente só precisa canalizar durante a COP, e esse esforço já está sendo feito há muito tempo, de falar as mensagens certas, mostrar aquilo que a gente é bom, mostrar naquilo que a gente é bom. E eu tô muito orgulhosa, assim, de trabalhos, até como o CEBED também, eles estão articulando de mostrar o setor privado para o nosso governo, que o governo use isso também e mostre para
para as Com questões lá de um fora, evento, né? exato. Então, eu estou super esperançosa em relação à COP. Eu acho que ela vai dar resultado. A grande crítica das COPs é, né, a gente não tem o resultado que sempre que espera, né, que está sempre esperando, mas também tem o outro lado quando a gente olha para trás, o tanto de coisa que a gente já conseguiu através de COPs. É um evento muito relevante, né? Tudo bem, precisamos ter mais celeridade. Beleza, então aqui entram também as responsabilidades de uma organização como a nossa da Ginomoto. Como acelerar isso daqui? Mas a gente também sozinho não consegue, né? Não existe. Então, eu estou vendo essa articulação de governos, do próprio sentido do mutirão, sendo muito bem feito. Muita gente, eu me sinto como empresa apoiada, né, pelo CBEDS, que conversa diretamente com o governo, enfim, e outros exemplos também que eu poderia dar aqui. Então, também é meu papel, como gerente de sustentabilidade, receber as pessoas do grupo Ajinomoto, né, dos japoneses que estarão aqui, e mostrar para eles, né? Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver. Para mim já funcionou, eu que sou do Brasil, mas que não sou do norte, ver faz toda a diferença. Conhecer, conversar com as pessoas que estão lá, com as necessidades que existem, né? E a gente quer aproveitar a COP também para mostrar isso um pouquinho para eles, para as pessoas que também são donas da caneta, né? E que vão pensar em futuros negócios para a Ajinomoto. Se eles não estiverem aqui, a gente nunca vai conseguir falar sobre a Amazônia com eles de verdade, né? Sim, até porque se no momento deles investirem em alguma, né, assim, alguma filial, alguma coisa que seja, de fato, sim, um aporte, olhando para um país que tem uma, né, assim, que acho que tem uma comprovação de práticas, que tem essa metodologia clara, que de fato está contribuindo, você vê que tem uma contribuição mais macro mesmo, que não é só para o negócio naquele país, mas que isso reverbera. Isso ajuda muito também a ter esse direcionamento na hora da caneta, assim, né? Eu estive em Belém semana passada, fui dar uma olhadinha lá nas estruturas, tal, mais para ver questões logísticas, e dá um frio na barriga, assim, de ai, será que vai ficar pronto? Mas ao mesmo tempo um orgulho, porque tá ficando bonito, sabe? E que eu realmente acho que é na Amazônia que a gente precisava ter uma COP. São Paulo não precisa de uma COP, nem Rio, né? A gente precisa da Amazônia, a gente precisa mostrar ali o impacto da Amazônia, assim, o potencial da Amazônia. É isso que a gente precisa mostrar e eu acho que a gente vai conseguir. É isso. E o Arroz, Feijão e Clima vai estar lá. Então, você vai estar lá, Ju? Você vai Sim. estar em Belém? Que dia que você vai para lá? Eu vou estar do dia 12 ao dia 22. Vai participar do quase dela inteira, né? Começa Praticamente. dia 11, participar bastante. É interessante acompanhar essas agendas, inclusive, porque é isso, né? É consenso. Então, acho que isso é muito legal também, né? De que, pelo menos nessas discussões mais macro da COP, é a humanidade tentando entrar em consenso sobre. Não é voto, né? Não é porcentagens de ganhos. Todo mundo tem que entrar no consenso do que é melhor para caminharmos todos juntos, assim, né? Então, espero encontrar com vocês lá, pra gente ter também um papo, quem sabe, olhando essas grandes conversas, né, surtindo efeito, virando novos acordos, novas coalizões, né? Por que não? Sim. Obrigada, viu? Agradeço, Obrigada. Janaína. Obrigada pela disponibilidade de virem aqui, conversarem e esquentar ainda mais nosso motor para a COP. Obrigada a Obrigada, viu? você. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, na nossa terceira temporada, que está acontecendo simultaneamente a COP30. Então, a gente conversa aqui no estúdio e entende as perspectivas da iniciativa privada, das ONGs, do terceiro setor, enfim, da sociedade civil, a expectativa para esse grande evento em Belém. Então, tem entrevistas aqui no estúdio, mas tem as entrevistas, a cobertura dos eventos, o acompanhamento em loco em Belém. Então, estamos aqui, estamos em Belém e fica o convite, então, para você acompanhar essa nossa jornada pelo Brasil em outras viagens também, inclusive viagens internacionais. Então, fica o convite para você nos seguir lá no Instagram, @Arroz, Feijão e Clima. Nossos episódios vão ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, no YouTube e no Spotify. Muita produção de conteúdo para redes sociais para a gente desmistificar, explicar essa relação entre a produção do alimento e as mudanças climáticas. Então, se você também quiser fazer parte dessa agenda, dessa discussão, é só escrever lá para o nosso e-mail também, arrozfeijãoclima@gmail.com. A gente te espera nos outros episódios, seja aqui de São Paulo, de Belém ou em qualquer outro canto do planeta.
primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta.